Digamos que uma pessoa tente acabar com a própria vida. A maioria das pessoas imaginaria uma cena dramática, gritos, desespero visível, um pedido claro de ajuda antes do colapso. Mas a verdade é muito mais silenciosa do que isso. Às vezes, a pessoa sorriu no mesmo dia, respondeu mensagens, foi trabalhar, fez piadas, parecia normal. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão perturbador. Porque existe um tipo de sofrimento que não explode por fora. Ele apodrece lentamente por dentro, em silêncio, sem testemunhas, sem alarde. A mente humana aguenta muita coisa, muito mais do que imaginamos. Aguenta humilhação, aguenta perdas, aguenta solidão, aguenta anos inteiros de vazio emocional. Mas existe um momento em que algo muda, não necessariamente porque a dor aumentou, mas porque a pessoa deixou de acreditar que ela algum dia vai diminuir. E esse é o ponto que quase ninguém percebe. Talvez o ser humano não entre em colapso apenas pela intensidade da dor, mas pela ausência completa de sentido dentro dela. Porque sofrer por algo ainda é suportável, mas sofrer sem conseguir encontrar significado na própria existência destrói lentamente a estrutura interna da mente. E vivemos em uma época estranha, uma época onde as pessoas estão hiperconectadas digitalmente e profundamente abandonadas emocionalmente. Uma época onde todo mundo aprende a parecer forte, mas quase ninguém aprende a ser honesto sobre a própria escuridão. Então, este vídeo não é sobre julgamento, não é sobre romantizar sofrimento, e muito menos sobre respostas fáceis. Este vídeo é sobre o silêncio psicológico que antecede o abismo, sobre pessoas que perderam a conexão consigo mesmas enquanto o mundo continuava exigindo produtividade, normalidade e desempenho. Porque às vezes a pessoa não quer exatamente morrer, ela só não consegue mais continuar existindo da forma como está vivendo. E existe diferença nisso. Uma diferença profunda, dolorosa, humana. Quase ninguém percebe quando uma mente começa a desistir da vida, porque o colapso psicológico raramente acontece de forma repentina. Ele acontece lentamente, como uma erosão invisível da alma. Primeiro, a pessoa começa a se afastar emocionalmente das coisas que antes importavam. Músicas já não causam emoção. Conversas parecem vazias. Os dias começam a se repetir como cópias sem significado umas das outras. E então surge algo ainda mais perigoso: a apatia. A tristeza intensa pelo menos faz a pessoa sentir alguma coisa. Mas a apatia é diferente. É como assistir à própria existência através de um vidro embaçado. Você continua vivendo, mas já não se sente presente dentro da própria vida. Muitas pessoas chegam nesse estado sem que ninguém perceba, porque aprenderam desde cedo a esconder sofrimento para continuar funcionando. A sociedade admira pessoas produtivas, não pessoas honestas emocionalmente. Então a pessoa aprende a sorrir cansada, aprende a dizer "estou bem" automaticamente, aprende a sobreviver emocionalmente sem realmente existir. Carl Jung dizia que a depressão é muitas vezes uma prisão construída pela repressão daquilo que a alma não conseguiu expressar. E talvez seja exatamente isso que acontece. Existem dores que nunca foram ditas, raivas que nunca puderam existir, traumas transformados em silêncio. E quanto mais tempo alguém passa ignorando a própria sombra emocional, mais distante se torna de si mesmo. O problema é que o mundo moderno oferece distrações infinitas para evitar esse encontro interno. Vídeos rápidos, ruído constante, redes sociais, excesso de dopamina, entretenimento contínuo. Tudo para impedir o ser humano de ficar sozinho consigo mesmo por tempo suficiente para perceber o vazio que carrega, porque o silêncio assusta. No silêncio,
máscaras caem e muitas pessoas descobrem que passaram anos vivendo apenas no automático. Nietzsche escreveu uma frase brutal certa vez: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Mas o que acontece quando alguém perde completamente o porquê? Quando acordar parece apenas obrigação biológica? Quando o futuro deixa de gerar expectativa? Quando até os sonhos parecem emocionalmente mortos? É nesse ponto que o sofrimento se torna existencial. Não é mais apenas tristeza, é desconexão profunda da própria existência. E talvez uma das partes mais assustadoras disso seja o fato de que a pessoa frequentemente continua parecendo normal por fora. Ela continua funcionando e justamente por isso ninguém percebe o tamanho do vazio interno. Existe um tipo específico de solidão em perceber que ninguém realmente vê você. As pessoas enxergam sua utilidade, seu desempenho, sua imagem social, mas raramente enxergam seu cansaço interno. E lentamente, a mente começa a criar uma narrativa perigosa. Talvez minha ausência não faça diferença. Talvez ninguém realmente me conheça. Talvez eu esteja cansado demais para continuar fingindo. Esses pensamentos não aparecem do nada. Eles são construídos durante anos de silêncio emocional acumulado, anos sem pertencimento verdadeiro, anos sem escuta profunda, anos carregando dores que ninguém percebeu porque a pessoa parecia forte. Mas existe algo cruel sobre pessoas fortes. O mundo costuma perceber o sofrimento delas tarde demais, porque quem aguenta muito aprende a esconder muito. E talvez algumas pessoas nem queiram exatamente desaparecer. Talvez elas apenas não suportem mais existir desconectadas de si mesmas. Existe uma diferença profunda entre querer morrer e não conseguir mais carregar a própria consciência do jeito que ela está. Porque às vezes o problema não é a vida em si, é a forma vazia, mecânica e emocionalmente sufocante como ela passou a ser vivida. E o mais trágico é que muitas pessoas chegam perto do abismo sem nunca terem sido verdadeiramente ouvidas, não aconselhadas, não corrigidas, ouvidas, sem frases prontas, sem vai passar, sem positividade automática, apenas presença humana real. Porque algumas dores diminuem quando finalmente deixam de existir no escuro. E talvez existam pessoas assistindo este vídeo agora que não precisam de respostas imediatas. Precisam apenas sentir que alguém finalmente compreendeu o peso invisível que carregam em silêncio.